Olá, pessoas incríveis! Não reparem na minha voz, essa voz linda, maravilhosa, de quem acabou de acordar, para a gente conversar um pouquinho sobre liberação de emoção negativa. Vocês sabem que eu falo bastante sobre liberação de emoção negativa, que a gente tem que liberar, mas o que é isso? O que é liberar uma emoção negativa? Será que eu já não estou liberando? Será que eu vou gostar de guardar uma emoção de tristeza, de mágoa? Não, não vou gostar disso. Mas então por que eu preciso liberar? Certo? Olha só, toda vez que você sofre algum episódio, algo que gere ali, sabe, essa emoção que é bem negativa, o que acontece? Você armazena essa emoção dentro de você. É quase 100% das vezes, porque não é fácil você simplesmente falar assim, eu não quero guardar essa mágoa, eu não quero guardar essa tristeza. Você não quer, só que é involuntário. E aí, como que você vai tirar isso de você? Só você ressignificando aquilo que aconteceu. Então, digamos que você tenha brigado com alguém, sei lá. E aí você guardou uma mágoa. Por mais que você não quer sentir aquela mágoa, você sente. Não tem como você controlar. As emoções não tem como você falar assim, eu não quero sentir isso, eu não vou sentir isso. Eu quero parar de sentir isso, eu vou parar de sentir isso. Não é tão fácil assim. Então se aconteceu, digamos, que é aquela briga ali, e você guardou uma mágoa daquela pessoa, tá? Por mais que você ora, Senhor, Senhor, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Na maioria das vezes, só se você tiver assim muita fé e você conseguir tirar toda aquela emoção negativa. Mas quando você começa a pensar, volta naquele assunto, sabe? E você lembra de tudo aquilo que aconteceu e aí sua mente começa a ruminar. Nossa, mas não deveria ter feito aquilo. Nossa, você viu o que fulano te falou? Gente, aquilo ali infelizmente só vai crescendo. Só crescendo e crescendo e crescendo. E outra coisa que acontece também é a junção com outras coisas que já aconteceram. Pois é, com certeza não foi a primeira vez que você sentiu uma mágoa na sua vida. Então todos aqueles eventos onde você sentiu mágoa, eles vão ficar tudo no mesmo lugarzinho. E na maioria das vezes ainda vai fazer você lembrar, nossa, aquela mágoa também que eu passei com tal pessoa, aquela outra em tal dia, sabe? Então a sua mente vai trazendo e vai guardando ali no lugarzinho. E todas essas mágoas, elas vão se tornando em nossa sombra. A gente coloca assim como sombra, porque é aquela nossa parte que a gente não quer muito ver, sabe? Tipo assim, eu já perdoei, tipo assim, deixa pra lá, tá? Tá tudo bem. Então a gente guarda naquele cantinho onde a gente não quer mostrar pra ninguém e fica lá naquele cantinho. Só que não adianta, sabe? Conforme ela vai crescendo e crescendo e crescendo, vai chegar um momento que ela vai aflorar pra você em várias situações onde você vai passar por aquilo novamente para que você olha. Isso, exatamente, para que você possa olhar para aquela situação. Tudo que tiver guardadinho dentro da gente, eu entendo que vai chegar momento em que aquilo vai aflorar para você realmente enfrentar aquilo, para você resolver aquilo. Eu costumo falar assim que, quando o professor dá uma prova para um aluno e o aluno não aprendeu, não sabe daquilo ali, o que vai acontecer? O professor vai dar de novo aquela prova, não é? Vai passar de novo. E eu entendo assim que com o Papai do Céu é do mesmo jeito. Nós temos coisas que nós viemos aqui nessa terra para poder resolver, que seja lidar com a mágoa das outras pessoas, com o julgamento das outras pessoas, já que a gente está falando aqui nessa questão. Então, se você sofreu aquela mágoa ali e você não conseguiu resolver, realmente perdoar, sabe, não dá tanta importância para aquilo, o que vai acontecer? Vai vir outro momento mais à frente, onde você vai viver novamente pessoas que te magoam, para você enfrentar aquilo, para você olhar para aquilo, para você olhar também para aquelas outras que você já guardou e resolver, não ficar aí se magoando à toa, porque se tá se magoando demais, também tem algum problema aqui, né, com autoestima, algumas coisas assim. Ok, você já entendeu como que acontece? Por que a gente fala em estar guardando mágoa? Porque não tem como você controlar e elas vão se juntando e transformando a nossa sombra. Então o que eu faço? Com a técnica da EFT, eu e milhões de pessoas no mundo, a gente faz assim.
Com a técnica da EFT, né, que a gente usa a parte cognitiva e também aqui a nossa parte física, a gente vai liberar tudo isso, porque fica aqui no corpo. Quando eu falo no corpo, como é que é, Fernanda? Por exemplo, se você sente uma mágoa, você vai sentir alguma coisa, que seja um nó na garganta, que seja um aperto no peito, que seja um frio no estômago, não sei, mas o seu organismo vai te mostrar alguma coisa. Então, ou seja, tá aqui, porque as emoções, a gente consegue identificar o que elas são, qual o nome que a gente dá para elas, depois que vem as sensações físicas, né? Que são diferentes dos sentimentos, que são o nome que a gente dá para esse grupo aqui de características que são as emoções, certo? Então, se a gente guarda emoção, se tem a emoção negativa, a gente precisa limpar. Mais uma coisa é lembrar que o nosso cérebro, ele é atemporal, ou seja, se uma coisa aconteceu quando você tinha lá 8 anos, ou aconteceu hoje, para o seu cérebro, tanto faz. Ele não entende de datas, de tempo. Se você lembra, se você usou o seu pensamento para reviver aquela cena, é como se fosse agora. Dói do mesmo jeito. E se dói, é porque ainda não foi resolvido. Se traz tristeza, é porque não foi resolvido, tá? Que se seja que traz mágoa, que traz raiva, se a emoção vem no seu corpo, não foi resolvido. Você está acumulando, está guardando, então você precisa liberar. Então, com a técnica da EFT, o Emotional Freedom Techniques, você consegue fazer essa liberação de emoção negativa, que a gente bate em pontinhos no corpo, que são específicos, terminais de meridianos de acupuntura, e aí você usa aqui a sua fala, se conectando com aquele problema, ou seja, olhando para ele, criatura. Então, quando você olha para as coisas que você não gosta muito, sabe? Se você olha, você vai ter essa possibilidade de realmente enxergar e entender o que tem por trás daquilo ali. Tem algo a mais, né? O que eu preciso reviver daquilo? Então, quando a gente faz isso e batendo nos pontinhos de acupuntura, que é o EFT, você consegue se liberar de qualquer emoção negativa que você tenha. E como eu falei para vocês, como a EFT trabalha a questão do corpo também, porque está aqui no nosso corpo, então você pode se aliviar até de dores físicas que você tenha, batendo nesses pontinhos, porque elas estão todas interligadas. O seu corpo vai te mostrar aquilo que você precisa ver. Então, dores vêm por causa disso também. Probleminhas aí de garganta, dor de cabeça que eu sinto, pode saber, tem sempre um fundo emocional. Tá? Depois eu vou estar falando sobre isso também para vocês aqui, essa relação aqui das doenças com a parte emocional, que é super interessante também, tá bom? Então lembra, tá? Você precisa fazer liberação de emoção negativa, porque a gente guarda coisinhas todo santo dia. Todo dia acontece alguma coisinha menos grave, mais grave, mas sempre a gente tem, nem que seja também assim, ai, que cansaço, que seja, sentir no corpo, você pode estar liberando, não acumule. Do mesmo jeito que a gente precisa tomar banho todo dia, escovar os dentes todo dia, a gente precisa estar cuidando, lavando o nosso cabelo todo dia. Por que a gente deixa acumular no nosso emocional essas sujeirinhas? Então aproveite essa técnica para você limpar essas sujeirinhas, certo? Fica com Deus.